Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos e vamos começar a nossa terceira videoaula sobre esse assunto de pandemias e epidemias ao longo da história, né? Onde a gente tenta traçar um panorama bem amplo, extremamente amplo, onde eu faço uma escolha, evidentemente subjetiva, daquelas epidemias, pandemias que eu acho que talvez do ponto de vista histórico, ou pelo menos para o conteúdo escolar, sejam as mais importantes. Essa questão de mais importantes é algo bem questionável, mas enfim, como eu disse para vocês no início de todas as videoaulas sobre esse assunto, na primeira videoaula, é um assunto que foge um pouco do conteúdo que normalmente nós temos no colégio, mas que acho que é um assunto extremamente pertinente, porque ele dialoga, ele conversa com essa realidade que todos nós aí, ao longo desse ano de 2020, estamos vivendo, né? Essa aula até, essas aulas, essas videoaulas que eu faço com vocês, elas também nascem disso, né? Se não fosse, provavelmente, essa pandemia que estamos vivendo, pelo menos não num primeiro momento, eu acho que talvez eu não faria essas videoaulas, né? Essas videoaulas foram fruto da necessidade. Pelo fato de a gente ter que ter aulas à distância, né? Não dá para ter aula presencialmente na escola. Pois bem, então essa é a terceira videoaula sobre pandemias e epidemias ao longo da história. Na primeira, só relembrando, na primeira videoaula nós tratamos de pandemias e epidemias na antiguidade. Na segunda videoaula nós tratamos de pandemias e epidemias na Idade Média, e a peste negra, que ela, finalzinho da Idade Média, mas que ela entra na Idade Moderna, né? Tem até uma onda retardatária aí no século XIX, então contemporânea. E aí essa terceira vídeo de assuntos mais relacionados à Idade Moderna e já à Idade Contemporânea. Tá? Então vamos lá começar ela. Me diminuir um pouquinho aqui para a gente começar a nossa aula. Então, pandemias e epidemias ao longo da história, parte 3. E aí nós começamos a falar. O que eu vou falar não é necessariamente, talvez não seja classificado dentro do termo científico das ciências biológicas, da saúde, propriamente como uma epidemia, pelo menos não no primeiro momento, mas ela vai resultar em algumas epidemias, ou talvez alguns surtos, ou coisa do gênero. Eu não teria aí a precisão para definir. Mas, de qualquer maneira, quando da chegada dos europeus aqui ao continente americano, no século XVI, essa chegada dos europeus ao continente americano vai resultar no que a gente pode classificar num grande genocídio, né, no genocídio indígena. Eu reduzo isso aqui ao século XVI e XVII, no primeiro momento, mas a gente sabe que esse genocídio, infelizmente, ele não parou até hoje, né? As populações nativas americanas, elas continuam sendo alvo de políticas de extermínio, de práticas de extermínio, infelizmente, ao longo da maioria do continente. No Brasil também, obviamente, infelizmente, o Brasil não está fora disso. Mas quais foram as causas desse genocídio, se a gente for isolar, pelo menos nesse primeiro momento, aí no século XVI e XVII, embora essas causas continuem. Mas foco aqui é século XVI e XVII. Essa grande mortandade, evidentemente, não é como as epidemias que nós vimos até, pelo menos essa primeira, diretamente, não é como as epidemias que nós vimos até agora, ou seja, não são doenças, ou seja, não são vírus, não são bactérias, não é febre tifoide, não é varíola, não é gripe, quer dizer, a gripe vai ter também. Mas essa primeira causa dessa grande mortandade indígena é causada pelos próprios europeus com a população nativa, que é a escravidão. A escravidão, através da escravidão, do uso da transformação dessa população nativa do continente americano em escravos, isso vai ser uma causa onde vai morrer muita gente. Além da escravidão, a gente vai ter, ao longo do século XVI, XVII, XVIII até XIX, guerras de extermínio, ou seja, práticas lideradas pelo colonizador europeu,
ou pelos descendentes dos colonizadores europeus, de exterminar essa população. Infelizmente, a gente sabe que se encontra disso até hoje, né? Mas aí, o ponto que eu queria chegar, né? Além dessas práticas como a escravidão e a guerra de extermínio, a chegada dos europeus ao continente americano, a partir do século XVI, traz consigo também uma série de novas doenças para o continente, né? E vão ser múltiplas doenças que vão chegar ao continente e que vão exterminar boa parte da população nativa daqui. Que doenças vão ser essas? A gente tem a varíola, a gente tem o sarampo e a gente tem a catapora. E várias gripes que vão chegar, vão ser trazidas também. Por que essas doenças vão exterminar tanto a população nativa do continente americano? Primeiro, a gente tem que lembrar que o continente americano ele era um continente isolado biologicamente dos outros continentes, ou seja, da África, da Ásia e da Europa, há alguns milênios. Né? Alguns milênios. Então, isso fez com que essa população, a população nativa aqui do continente americano, não possuísse alguns anticorpos que as populações europeias possuíam a estas doenças. Na Europa, que era acometida por essas doenças há muitos séculos, doenças que aqui não existiam. Então, evidentemente, essa população não tinha anticorpos, ou seja, essas populações nativas do continente americano eram muito menos resistentes que os europeus a essas doenças. Por quê? Por conta desses séculos, desses milênios em que eles estiveram biologicamente isolados em relação ao resto do planeta. Né? O contato, ou seja, essas doenças chegam justamente a partir das invasões europeias, ou seja, quando os europeus chegam aqui no século XVI, ou seja, desde o primeiro momento em que os europeus botam o pé no continente americano, essas populações nativas aqui vão ser contaminadas por essas doenças. E vai ser tão grave isso que ao final do século XVII, ao final do século XVI, comecinho do século XVII, pelo menos no que diz respeito a boa parte do que é o território brasileiro hoje, mais de 90% da população nativa vai ter morrido, fruto dessas doenças, principalmente a população do litoral. Ou seja, 90% vai morrer. Ou seja, isso é uma epidemia. Não morriam os europeus dessas doenças, morriam quem? Os ameríndios. Por quê? Eles não tinham os anticorpos. Ou seja, de certa forma, isto é uma epidemia, isto é uma pandemia, quando você tem praticamente quase toda a população do litoral sendo morta por doenças trazidas pelos europeus. É lógico que não era uma prática, no que diz respeito às doenças, uma prática consciente dos europeus. Né? Os europeus não vou trazer a doença, mesmo porque talvez eles nem soubessem que funcionava dessa maneira. Mas, evidentemente, isso vai ser responsável, somado à escravidão, somado às guerras de extermínio, isso vai gerar, por exemplo, no interior da América do Sul, por exemplo, grandes vazios humanos, por conta da mortandade causada pelos europeus, dessas doenças, das guerras de extermínio e da escravidão. Então, evidentemente que esse genocídio a que as populações ameríndias vão sofrer não é culpa única e exclusivamente das doenças trazidas pelos europeus. Ou seja, é complicado falar, epidemias ou pandemias. Mas, de certa forma, é isso que aconteceu. Né? Talvez não seja a maneira correta do termo a ser usada, mas, de certa forma, os efeitos são devastadores sobre o continente. Né? Bom, e aí a gente viaja no tempo, viaja muito no tempo, aí a gente chegamos no século XX, né, dentro desse recorte que a gente está fazendo, não dá para falar de tudo, então vou falar daquelas que sejam mais importantes. Lembrando, né, voltando até o assunto que a gente falou na videoaula número 2 sobre epidemias e pandemias, por exemplo, a peste bubônica, ela acontece no século XIV, mas ela tem, vamos dizer assim, ela vai ter ondas que vão se alongar até o século XVII, vai ter até uma onda tardia em meados do século XIX. Aqui a gente começa a falar da gripe espanhola, né? Para quem está acompanhando as notícias sobre o coronavírus, sobre a pandemia que nós estamos vivendo, vira e mexe se compara a pandemia que nós estamos vivendo com outra pandemia, que é uma pandemia que aconteceu há quase 100 anos, que foi a pandemia da gripe espanhola. Ela foi muito importante, primeiro que ela morreu muita gente, matou muita gente, mas muito das metodologias que a gente usa hoje como prevenção,
elas foram aprendidas a duras penas durante a gripe espanhola, que aconteceu aí há pouco mais de 100 anos. Qual que é a origem? Da onde nasce a gripe espanhola? Apesar do nome, ela não nasceu na Espanha, ela nem começou na Espanha, né? A gripe espanhola, especula-se que provavelmente ela tenha começado nos Estados Unidos, né? Ela tenha nascido ali, o foco original dela tenha começado nos Estados Unidos. E ela vai ser causada por um vírus, o influenza H1N1, que é parente, né, desse mais recente que a gente teve aí, também é responsável pela tal gripe suína que a gente teve em 2009. Que certo alguém comparou que essa que nós estamos a ver agora seria algo equivalente, e os números, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, já se mostram bem maiores, infelizmente. Né? Então, essa gripe espanhola foi causada por esse vírus, o influenza H1N1. Né? Por que ela recebe esse nome, gripe espanhola? Pelo seguinte, a gripe espanhola, esse vírus de influenza, essa pandemia, ela começa a dar seus primeiros sinais durante a Primeira Guerra Mundial. E como os países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial censuravam suas imprensas com as notícias do conflito, não se falava sobre nos jornais sobre essa pandemia. Não se falava sobre essa gripe que estava assolando os soldados, estava matando tanto quanto a guerra nos campos de batalha lá na Europa. A Espanha não participava do conflito. Né? A Espanha não estava participando do conflito. Ela era neutra. Então não tinha censura nos seus jornais. Ou seja, os seus jornais noticiavam livremente sobre o que estava acontecendo, sobre essa pandemia que estava acontecendo. Então, por isso, como isso era somente os jornais espanhóis na Europa noticiavam sobre essa gripe, se atribui o nome de gripe espanhola, muito embora a gripe espanhola, né, vamos dizer, a origem dela não seja espanhola. Na verdade, ela tem origem nos Estados Unidos e chegou na Europa, muito provavelmente, por conta dos soldados americanos que foram lutar na Primeira Guerra Mundial. Aí, por que a gripe teve tanta força? Por que ela teve tanta força? Qual que foi a razão do poder dela? Primeiro é que ela se prolifera justamente dentro da guerra. O primeiro ponto como ela começa a se espalhar é justamente dentro da guerra. E por que dentro da guerra? Porque os soldados, além do vírus ser transmitido, né, o vírus de gripe ele é transmitido pelo ar, é muito fácil de ser transmitido, ele tem um poder de transmissão muito rápido, contribuía para isso o enfraquecimento dos soldados, por conta da desnutrição, da falta de higiene, que era uma marca dos campos de batalha, dos acampamentos médicos e hospitais superlotados. Por isso que, né, a gente fica falando para combater o Covid-19, evitem aglomeração. Aí você pensa, acampamentos médicos e hospitais superlotados. Local superlotado é aglomeração. Consequentemente, evidentemente, vai ser muito propício à transmissão do vírus. Isso tudo promoveu uma superinfecção, ou seja, isso contribuiu num primeiro momento para fazer uma superinfecção. A partir daí, a gripe se espalhou pelo mundo, né, ao final da Primeira Guerra Mundial. E o curioso é que no meio da guerra as pessoas não sabiam direito se estava morrendo tanta gente. Se era por conta do vírus, né, se era por causa da gripe, ou se era por conta da guerra. Aí as pessoas perceberam que quando acabou a guerra, e continuaram morrendo pessoas, eles viram, não, se acabou a guerra, não é a guerra. É o vírus, está acontecendo alguma coisa. Calcula-se que ao final da gripe espanhola tenham morrido 500 milhões de pessoas tenham sido infectadas, ou seja, 500 milhões de pessoas infectadas, ou seja, 1/4 da população do planeta, na época, foi infectada pelo vírus influenza. Desses, calcula-se, aí não se sabe direito, porque aí os números se confundem, você não sabe se as pessoas estavam morrendo, se era pela gripe ou se era pela guerra. Se calcula-se que morreu entre 17 milhões e 50 milhões de mortos vitimados pelo H1N1. A gripe, inclusive, chegou no Brasil também. Ela chega em 1918, se estou enganado. Agora eu não pesquisei o nome. E tem um total no Brasil, estimulou-se na época, de 35 mil mortos. 35 mil pessoas morreram vitimados pela gripe espanhola. Inclusive, aí de novo, aquela coisa que eu sempre falo. Essas epidemias e pandemias, elas não poupam nem ricos nem pobres, elas atacam a todos. É lógico que as populações mais pobres sempre são as maiores vítimas, sempre sofrem mais, mas ricos também morrem. Tanto que
Inclusive, o presidente do Brasil, na época, também morreu vitimado pela gripe espanhola, então o presidente Rodrigues Alves. E aí eu disse no início quando eu comecei a falar para vocês sobre a gripe espanhola, eu disse que ela serviu, de certa forma, de lição para infectologistas, né? Na maneira como combater epidemias, essas grandes pandemias e tudo mais, como a gripe espanhola. E, de certa forma, né, se compara muito, né, porque essa pandemia que nós estamos vivendo, do coronavírus, do Covid-19, embora seja causa diferente, né, não é o mesmo vírus, nada, ela tem semelhanças, né, muito grandes na maneira como ela é transmitida. E as medidas de precaução são as mesmas, né, porque na época a gripe espanhola não tinha cura, como ainda não tem cura ao Covid-19. E aí, os conselhos que se descobrem na época para evitar, ou seja, o que você pode fazer é evitar a transmissão. Como evitar a transmissão? As dicas que se dava lá em 1918 são as mesmas que a gente tem que seguir hoje. Né? Ou seja, serviu de lição. Ou seja, e aqui a gente tem um anúncio do lado, que eu coloquei no slide, uma notícia da época do jornal, orientando as pessoas como se comportar mediante a pandemia. Lá, evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com nariz, garganta, tomar como preventivo internamente, aí fala do remédio que se usava, mas isso no caso, então, ou seja, evitar contato, higiene, ou seja, as mesmas coisas. As pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda esses cuidados, ou seja, a mesma coisa, porque são os principais grupos que são vitimados por isso. Né? Então, gente, a gente percebe quanto a técnica é a mesma. Né? A técnica é a mesma, e isso é, de certo, o método, os protocolos para se combater uma pandemia de uma doença que ainda não se tem cura e que é transmitida pelo ar, são os mesmos que era da gripe espanhola. Torço muito, todos nós torcemos, todos nós temos o pensamento positivo, que evidentemente, claramente, que os efeitos que a gente teve da gripe espanhola não vão se repetir com essa pandemia do coronavírus. Mas para isso a gente precisa de todos, né? Colaborar e seguir os mesmos conselhos que o pessoal lá em 1918 elaborou e seguiu e ajudou a combater a gripe espanhola, seja o mesmo efeito para a gente combater hoje o coronavírus. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e, de maneira geral, dessas aulas sobre epidemias e pandemias ao longo da história. Lembrando, gente, não tive a pretensão em nenhum momento de contar a história das epidemias e pandemias da história ao longo de toda a humanidade, de toda a história da humanidade. Foi um recorte que eu procurei fazer dentro dos limites do meu conhecimento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa interessante e servir para fazer uma reflexão com o momento que todos nós estamos vivendo, né? Estamos todos juntos nessa aí. Certo, gente? Então, um grande abraço a todas e todos. Lembrando, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês têm alguma dúvida, assistam o vídeo de novo. Se mesmo assim achar melhor perguntar para mim, mande uma pergunta para mim. Façam seus comentários, suas críticas, sugestões. Todas elas serão ouvidas com muito carinho e afeto. Certo, gente? Um grande abraço a todos vocês. E aí, vou me despedindo a todos. Tchau, tchau para todos. Falou, valeu.